Bom dia, ecossistema! Estamos começando mais um Move na manhã deste sábado e olha só que bacana, hein? Ponte aérea. Final de semana passado você assistiu um especial inteiro do South Summit Brasil, um dos principais eventos de inovação que a gente tem na América Latina. E lá, várias marcas desfilaram lá o seu portfólio de produtos para inovação e entre essas marcas estávamos lá com a Hot Milk, o hub de inovação da PUC Paraná, que é hoje um dos principais hubs de inovação do país. E nesse sábado eu tô aqui dentro da Hot Milk para falar um pouco do trabalho deles no ecossistema e como essa organização pode ajudar você que está assistindo a gente. Eu estou recebendo aqui, na verdade, estou sendo recebido aqui dentro da Hot Milk. Do meu lado esquerdo aqui a Aline Scarpim, que é a gerente de portfólio de inovação da Hot Milk, e do meu lado direito nosso querido Marcelo Moura Fernandes, que é o diretor da Hot Milk. Bem-vindos ao Move. Vou deixar aqui vocês fazerem um bom dia para a galera, começar pela Aline. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos aqui a conhecer o nosso ecossistema. Moura. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à Hot Milk. E a gente já vai começar dando a largada aqui, né? A Hot Milk hoje, a gente está em um dos prédios, são 2 unidades, perto de 11 mil metros quadrados, mas nem sempre foi assim, né, Marcelo? A gente costuma dizer que o sucesso repentino ele demora muito tempo. E a Hot Milk tem uma história já longa, né, de crescimento e de apoiar o ecossistema não só do Paraná, mas hoje alcançando o Brasil inteiro, né? Exato. Na verdade, a Hot Milk nasceu ali em 2006, 2008, como o NIT, né, o Núcleo de Inovação e Tecnologia da PUC Paraná, chamado naquela época de Agência PUC. Em 2014, esse NIT, essa agência PUC, criou um processo de aceleração, onde começou a acelerar startups, uma das primeiras aceleradoras do Paraná. E nessa primeira aceleração de startups foi feito um trabalho ali para entender qual seria o nome daquela iniciativa dali para frente, né? E o nome que foi selecionado foi Hot Milk, que é o leite quente paranaense, né? E isso continuou ali com a agência PUC, Hot Milk, criou-se o hub que se chamava Tecnopark. Em 2019, foi percebido que tinham muitos nomes para a mesma coisa, né? E criou, então, transformamos o nome Hot Milk, né, escolhido em reitoria, o nome Hot Milk Ecossistema Inovação PUC Paraná. Então, deixamos esse nome tomar conta de toda essa transversal de inovação e crescemos também em estrutura, espaço. Já existia o Tecnopark, mas ele era habitado apenas por 2 grandes empresas. Então, a gente saiu de uma unidade bem simples para começar a habitar o hub e abrir as portas para startups e grandes empresas estarem aqui, né? Então, essa é a história. E hoje a gente consegue ter 146 startups nesse espaço, 28 membros corporates e diversos centenas de clientes ali em pesquisa e desenvolvimento, inovação aberta, consultoria de inovação, Innovation Academy também e residentes aqui do próprio Hub. Ô Aline, dentro desse universo todo, né, a gente viu aí os números, muitas startups, muitas empresas, como que é coordenar tudo isso, coordenar esse portfólio e ainda comunicar com o ecossistema tudo aquilo que a Hot Milk pode fazer para todo mundo, para todos os atores, né, do nosso ecossistema? O importante para nós é entender qual que é a expectativa da empresa, como que ela vai se conectar e como isso gera valor, né? Então, todo mundo aqui é um ator dentro do ecossistema. Nosso papel, independente se você está gerenciando um hub ou um portfólio, é conexão, né? É trazer visibilidade para quem está aqui dentro. Então, coordenar isso no final do dia é muito legal, porque a gente vê as conexões acontecendo, a visibilidade e, principalmente, tangibilizando a inovação, que é tão difícil hoje para as pessoas entenderem e conectar. Pegando esse gancho do tangibilizar a inovação, né? A gente que vive esse ecossistema há um bom tempo, a gente sabe que várias barreiras precisaram vir sendo superadas para você melhorar a interlocução e até mostrar para as companhias o potencial de fato que elas têm para a inovação. Você sente que hoje esse discurso essa área ela está mais acessível, ela tá sendo melhor recebida pelas empresas do ponto de vista de agências que trabalham para fomentar o ecossistema? Como que você sente isso a partir daqui da base da Hot Milk?
Bom, eu acho que cada vez mais aquela história do Vale do Silício, do nascimento da Apple, do nascimento do Xerox PARC, né, que exatamente trouxe uma tecnologia e que incentivou esse modus operandi ali de startups, né, onde nasceram ali foi fonte de muitas ideias, e principalmente no âmbito informática e que foi criando o digital. Aquilo que era novidade, talvez há 5, 6, 7, 8 anos atrás, 10 anos atrás, as empresas começam a se aproximar, né? Surgem mais startups, desenvolvem tecnologias, criam um modelo de gestão diferente e a empresa, por um bom tempo, fica olhando aquilo ali meio a ver navios, né? Vendo empresas menores, as startups com base tecnológica, avançarem nesse mercado. Só que hoje, e aconteceu esse movimento há uns 10 anos atrás e foi aumentando, as empresas elas foram também entendendo como a startup funciona, entendendo o que elas conseguem pegar dessa cultura startup e colocar dentro da empresa, porque não é fácil trabalhar com um navio gigantesco e ter uma cultura de startup, então elas foram tentando entender o que é aquilo ali, o que dava certo, o que não dava. E hoje esse universo, as grandes empresas pelo menos, esse universo é mais comum para grandes empresas. Elas conseguiram aprender a desenvolver isso. E elas estão tendo o apoio das startups, estão se conectando com elas, mas também estão trabalhando em um novo modelo de inovação. As próprias startups estão aderindo a uma governança também mais séria para que elas possam crescer e desenvolver. Então, eu acredito que aquilo que nasceu no Vale do Silício, lá na década de 80, 70, isso se transforma em algo muito maior e tem se transformado a cada dia. E a inteligência artificial, as tecnologias, as formas de governança, as rapidez de decisão por conta de ter mais dados e mais informações de uma maneira mais rápida, corroboram para isso. Aline, e aí isso é uma parte, a outra parte é a própria startup, né? Então a gente viu uma mudança no perfil das startups, a gente percebe que elas amadureceram, né? E a Hot Milk, ela abriga, aí, o Moura falou, mais de 100, nem todas são unicórnios, né? Para você que está assistindo a gente, não entende, unicórnios são aquelas empresas que valem mais de $1 bi. Mas elas têm que começar de algum lugar, né? Como que vocês enxergam hoje a visão do founder de startup quando você quer conectá-lo com uma empresa, seja ela média, pequena ou grande, né? Precisa ter também uma certa flexibilidade desse founder que talvez no passado não tinha. Como que está isso agora? Está mais flexível? Ele já aceita melhor fazer essa interlocução com o pessoal das empresas? Como que você sente isso trabalhando na ponta do mercado? Eu acredito que depende muito da conexão. Se a startup ela se conecta com uma empresa que já tem essa maturidade em inovação e já entendeu como internalizar esses processos para se conectar com uma startup, é um ponto. Então, empresas tradicionais talvez ainda estão nesse movimento, como o Moura falou, né, de sair da observação da inovação e, de fato, se movimentar, executar, construir, né, projetos de inovação dentro da empresa. Conectar isso com startups é interessante porque ela vai trazer uma visão diferente, uma agilidade, uma flexibilidade. E aí o desafio do empreendedor é que muitas vezes ele também não trabalhou em grandes empresas, né? Então ele vem de uma ideia, de um sonho, ele está concretizando isso também. Então ele construiu muito rápido. A diferença da startup é que ela consegue se adaptar muito rápido, né? O que a gente chama de MVP. Então, ela lança um produto com uma certa funcionalidade, ela testa muito rápido, mas ela já internaliza e fala, espera, eu preciso adaptar isso. E imagina isso para uma grande empresa, como funciona. Então, acho que um ponto importante é estar dentro de um ecossistema para você também ter essas boas práticas, né? Então, aqui na Hot Milk, a gente tem essas provocações também de conexão, de ter grandes empresas aqui. Então, estamos aí com 28 empresas grandes, para que a startup também entenda como isso funciona, né? De que lá não vai ser tão rápido assim para lançar um produto ou para, né, automatizar algum processo. Então, eu acredito que para o founder da startup é aprender a ter essa vivência, também ter essa escuta, isso é importante, né? Por mais que eles trabalhem muito com centralidade no cliente, mas aí é ouvir a empresa, né? Entender também os desafios que elas têm internamente. E a gente tem startup do Brasil inteiro aqui. Aqui a gente tem startup do Brasil todo. Nem sempre a startup ela tem a base só aqui, né? Às vezes ela é de outro lugar, mas Curitiba é um dos maiores polos, né, de startups do Brasil. Acredito que a gente fica em segundo ou terceiro lugar depois de São Paulo.
Então, é importante para ela estar aqui pela conexão e também pelas empresas que tem aqui, né? Então, se você... isso é um conto aqui que o Moura sempre fala, não adianta estar num lugar em que você não vai conectar. Então, isso para startup é muito importante. Estar aqui, co-criar com outras startups, ouvir grandes empresas, a universidade, né? Então, projetos de pesquisa e desenvolvimento. Já cantou a bola para o lado de cá, né? O nosso ambiente aqui, o ambiente que a gente está, ele é peculiar porque ele também está conectado com a universidade, né? A Hot Milk é fruto da universidade, da PUC. E como que é para o lado de cá, que tem uma visão de negócio, interagir com a academia, né? Que iniciativas que vocês gostam de puxar para cá, que vocês podem apoiar na academia, seja dentro do quintal de casa, ou seja com os outros atores do ecossistema? Bom, a Hot Milk é a PUC Paraná, né? A gente é uma área dentro da PUC Paraná. Tem muita gente que fica em dúvida, é um CNPJ apartado? Não, é a PUC Paraná. Ele é um setor, né, que poderia, dentro de uma pró-reitoria, e ele poderia se chamar Ecossistema Inovação PUC Paraná e ponto, né? Mas o nome Hot Milk veio como uma forma de exatamente trazer um pouco dessa essência paranaense, né? E a gente explica esse nome para muita gente, para gente de fora, para gente de fora do estado, de fora do país, e é sempre algo muito bacana e divertido. Olhando para a questão da universidade, né, nascemos num mundo acadêmico, né? Então, hoje, a pesquisa e desenvolvimento é a maior conexão, é o core business. Nasceu esse ecossistema por conta exatamente de ter a pesquisa, e foi necessário daí começar a iniciar a fazer P&D com grandes empresas, porque é algo que desenvolve, cria solução para mercado, desenvolve sociedade. E aí foi se criando essa estrutura. Então, temos mais de 1.200 pesquisadores, sendo 208 da casa, e os outros estudantes, bolsistas. E também temos também a conexão do empreendedorismo, né? Então, a universidade, quando começou a acelerar startups em 2014, foi a maioria com os alunos da PUC. E esse desenvolvimento de empreendedorismo foi acontecendo, foi surgindo, e isso foi aumentando cada vez mais. E a Hot Milk, quando teve essa retomada, talvez, de vir por um espaço maior, da PUC Paraná começar a investir pessoas para que possam trabalhar isso, desenvolver a área, fazer crescer, trouxe também essa essência do empreendedorismo, de também apoiar os estudantes da PUC, mas não só de apoiar dentro do mundo acadêmico, de conectá-lo ao mercado. Então, dentro da PUC Paraná, existem diversos programas, como o Spine, Business Lab, o PIBEP, são programas que desenvolvem os estudantes dentro da sala de aula, dentro das escolas, né, da PUC Paraná, Escola de Negócios, Politécnica, Belas Artes, e assim vai. E aí, a Hot Milk fica com o papel de apoiar, principalmente esses estudantes que estão ali aprendendo sobre empreendedorismo, estão desenvolvendo soluções e querem, de fato, montar uma empresa. E quer falar assim, olha, agora eu quero ir para o mercado. E a Hot Milk pega esses alunos, essas pequenas iniciativas que ainda não são 100% a empresa, e por um ano, num programa chamado Evolution, incuba elas aqui na Hot Milk gratuitamente. Hoje o custo de incubar na Hot Milk é um custo que tem que ter startups já num potencial um pouco mais amplo, mas a gente gratuitamente incuba. Esses estudantes da PUC Paraná, que são os founders, né, dessa iniciativa, podem chamar pessoas de outros locais, e não precisa ser 100% a equipe PUC Paraná, apenas o founder e o co-founder precisa ser da PUC Paraná, e a gente incuba ele por um ano, fazendo com que essa iniciativa, que nasceu na academia, vire um negócio de verdade. Então, daí várias empresas sucederam. Hoje, essas 146 startups que estão na Hot Milk, 57 delas são oriundas de... 57 delas são founders ou co-founders, são alunos ou ex-alunos da PUC, ou professores. No ano passado, essas startups que são alunos e ex-alunos da PUC faturaram juntas, né, faturaram cerca de 150 milhões de reais. Então, são startups que estão crescendo, estão progredindo, estão tendo sucesso, e a gente apoia isso, né? O trabalho é deles, o desenvolvimento é deles, mas a gente apoia esse crescimento. Ô, Aline, um braço importante dessa equação do ecossistema é o poder público, né? A gente tem aqui, a gente está na capital do estado, está perto de
todas as iniciativas, né? Um abraço para o nosso governador Ratinho Júnior, que trabalha a inovação dentro do Paraná, para o nosso secretário da Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial, mudou de nome, virou Inteligência Artificial, Alex Canziani. Como que é para vocês também, né, tá dentro da área de portfólio, também ter um canal aberto com o poder público? A gente, de uma certa forma, acabou se especializando também em atender órgãos públicos, então a gente tem diversos projetos de inovação com eles, seja com a Secretaria de Cultura do Paraná, que estamos aí apoiando eles na construção de um ecossistema de festivais. Bem diferente, né? Então, para nós, assim, se tem inovação, a gente está lá junto. A gente apoia o BRDE, que já está na sua 6ª edição, BRDE Labs, que fomenta a inovação para sempre 10 empresas âncoras. Vamos ter também um projeto diferente esse ano aí de pesquisa e desenvolvimento junto ao BRDE, também fiquem ligados que logo vai ser lançado. A gente apoia a Celepar, né? Tem um outro que está chegando, não posso contar esse spoiler, primeiro vamos assinar o contrato. Conta aí, a gente gosta de dar furo de reportagem, manda lá. Tem que assinar primeiro, daqui a pouquinho a gente conta. Isso, não podemos ser processados. Mas é importante que a gente se apaixona pelo projeto de inovação de órgão público, porque, de certa forma, a gente vai ser impactado por esse projeto como um cidadão paranaense. Então, é legal ver a forma como é conduzido, como é construído, o cuidado que eles têm, né? Um capricho em ouvir as pessoas, ouvir quem está envolvido no projeto, mas o quanto isso gera de impacto e resultado, de fato, no nosso dia a dia como cidadão. Então, é sempre uma honra participar desses projetos, né? E que bom que a gente tem essa conexão com eles, para eles também trazerem essa visão, né, para dentro de uma empresa privada. Show. Ô Marcelo, hoje a Hot Milk está com quantos colaboradores? Hoje, colaboradores, a gente tem mais ou menos 34 colaboradores, mas temos aqui bolsistas estagiários, né? Pois somos a PUC, é um Instituto de Ciência e Tecnologia, somos um hub credenciado, somos um ecossistema de inovação credenciado por vários órgãos, né? Inclusive um deles o Cepartec, que é do governo, e a gente também tem bolsistas que atuam nesses programas e que apoiam a Hot Milk a desenvolver, né? A gente agradece bastante, principalmente a Cepartec e o governo do Paraná, que sempre incentivam também o crescimento de hubs, tanto em operação como em construção, em diversas fases, né? E aí a gente tem, somando bolsistas e CLTs, a gente tem mais ou menos 50 pessoas apoiando esse hub crescer, diretas, né? Mas diretamente tem várias outras, as escolas que apoiam, a PUC como um todo tem centenas de pessoas que apoiam e desenvolvem inovação, empreendedorismo. Então, é um ecossistema grande, que a PUC é uma das universidades, a universidade mais inovadora entre as universidades privadas e a 7ª, né, entre todas as universidades do Brasil, né? Isso pelo ranking da Universidade da Folha, né, de São Paulo. Então, isso demonstra que a PUC Paraná ela tem agentes que estão pensando em inovação o tempo inteiro. Agente de inovação fazendo com que isso aconteça. Show de bola. Vou fazer vou focar aqui de novo, a gente já está caminhando para o final. Vou fazer uma pergunta mais pessoal. Opa! Né? Porque não é o número da conta, ninguém vai ganhar Pix aí, né? Mas é o seguinte, você veio do corporativo, você já está há quanto tempo na Hot Milk? Eu na Hot Milk, 2018 eu vim para a PUC Paraná. Legal. Minha trajetória, trabalhei na Claro, trabalhei no Itaú, então era bem corporativa. E aí eu vim para a PUC Paraná como coordenador de planejamento estratégico, fiquei mais ou menos 9 meses a 1 ano, e aí vim depois como gerente da Hot Milk em 2019. Então, estamos falando de 6 anos, né, na Hot Milk. Como que é para você, né, hoje liderar todas essas pessoas? Eu tive a oportunidade de ver um pouquinho do planejamento aqui da Hot Milk, privilégio, muito obrigado. Como que é para você o sentimento, né, de um líder que trabalha com inovação, que tem um papel importante no ecossistema do Paraná, tem uma marca legal para trabalhar no dia a dia, lidar com toda essa pessoa, diversidade de pessoas, de forma de ver a vida, de forma de ver o negócio. Como que é para ti chegar no final do dia e falar, nossa, hoje eu acho que foi um dia bacana, missão cumprida? Eu acho que primeiro, quando o colaborador vem trabalhar na Hot Milk, acha que aqui é um mundo diferente, que é o mundo da inovação. E as pessoas que acham e veem inovação, elas misturam muito isso com a expectativa alta de ter algo assim mágico, fora do comum, fora do normal, que as coisas são feitas de outra maneira, as pessoas pensam de uma maneira
uau, desleixada, que pode tudo, vamos deitar aqui, vamos conversar de vários assuntos, vamos comer pipoca toda hora, universo Google. Mas não é assim, pessoal. Aqui é uma área normal, que trabalha com muita responsabilidade, muito suor, muita força de vontade para fazer isso acontecer. E aqui tem, como qualquer área de qualquer empresa, regras, normas, desenvolvimentos que tem que acontecer, planejamento, estratégia. Então, o que a gente tem de diferente é talvez a gente pensar de uma forma mais ampla, de olhar para a tecnologia como algo possível, olhar para as formas de pensar mais criativo, no sentido não de ficar fazendo coisas criativas, mas sim de achar soluções diferentes para coisas que são feitas da mesma maneira. Então, eu posso dizer que é trabalhar com uma mentalidade diferenciada. E isso, às vezes, é muito confuso, porque, ao mesmo tempo que a pessoa quer inovar, ela também foi criada em um universo muito fechado, muito tradicional. Então, hoje, eu acho que gerenciar um time como esse, fazer com que esse time tenha sucesso, se desenvolva, é um desafio muito grande, mas é um desafio também muito bom, porque a gente vê que a gente muda a vida das pessoas, que a gente consegue fazer com que elas entrem de uma maneira e saiam diferentes, saiam sabendo que ela tem que ter organização, que tem que ter disciplina, mas que elas também podem pensar fora da caixa, podem pensar de maneiras diferentes para desenvolver negócios. E isso cria novas possibilidades na vida dessas pessoas. É isso aí. E para vir visitar a Hot Milk, como é que faz, Aline? Para vir visitar, a gente pode deixar um contato aqui. É importante conectar com o nosso time, né? Existe um time do Hub que pode apresentar todo esse espaço aqui para vocês, mas também temos um time de negócios, né? Então, se quiser ir fazer parte do nosso ecossistema, a gente também conecta. Isso aí. Cristiano, eu acho que para fazer aqui, pode ser entrar no site da gente, hotmilk.pucpr.br. E aí, nesse site, vocês podem encontrar lá, no rodapé, entrar em contato com a gente e pedir daí uma visita, ou então no próprio local Hub Hot Milk, tem um localzinho para você colocar seu contato para agendar uma visita aqui com a gente, vir conhecer nosso Hub. É isso aí, o café por conta do Marcelo. Tem café disponível aqui para todo mundo. Aí, ó, tá? Garrafa. Ah lá. Gente, muito obrigado, Aline. Obrigado demais por me receber aqui, receber o Move. Marcelo, valeu demais aí abrir as portas da Hot Milk. Então, se você ficou curioso, quer conhecer um pouco mais, saber o que acontece aqui, a gente tem umas imagens, rodou aí ao longo do programa, de um pouquinho de como é a estrutura, mas faça lá, entra no site da Hot Milk, marca uma agenda, vem aqui tomar um café, eu deixo um pago aí para você, o primeiro que chegar aqui o café tá pago, certo? Marcelão, obrigado. Aline, obrigado. Eu vou chamar um rápido intervalo, na sequência eu volto com a Agenda Move e as oportunidades para a sua startup, para o seu negócio, para esse fim de semana. Eu vou e volto já já. Volta do intervalo com a Agenda Move, se liga lá, ó. Primeiro recadinho para você, o Gerdau Open Fusão é um programa da Gerdau que está buscando soluções tecnológicas para a cadeia do aço e da indústria. Então, se você tem uma startup que entrega alguma solução, são 3 verticais de desafios de busca de negócios. Então, você fica lá, QR Code na tela, você vai acessar o programa da Gerdau e quem sabe a sua startup vai apresentar a solução lá na Gerdau. Nosso meu amigo Zanata, lá do Rio Grande do Sul, o Innovation On da Unimed, lá do Hub Vibe da Unimed, está com inscrições abertas até o dia 25/4. Então, se você tem uma Health Tech, quer interagir com uma grande operadora de saúde, quer fazer parte de um baita programa de aceleração, tá aí, ó, o Innovation On, lá do Vibe da Unimed, meu amigo Zanata tá coordenando tudo lá. Na sequência, olha só, para você de todo o Brasil, Prêmio Empresa Inovadora, inscrições abertas até o dia 30/4. Isso aqui é muito legal. Se a sua empresa quer entender o potencial de inovação, em como ela está trabalhando a inovação, se inscreve, é de graça, você vai ganhar um diagnóstico de inovação feito pelo time da Raise Shift. E aí, ó, você tem lá 5 categorias para se inscrever.
vale a pena. Os finalistas virão para um grande evento aqui em Curitiba para receber lá na frente de 2.000 pessoas o seu prêmio de empresa inovadora. O diagnóstico é de graça e fica para você. Na sequência, olha só, esse aqui é internacional, hein? Recém-lançado o BRICS Women Startups Contest. É um prêmio para startups com founder mulheres. É feito pelo BRICS, é o bloco inteiro do BRICS, são 11 países, é internacional, você vai ser convidado, se for selecionado entre as 12 finalistas, vai para o Rio de Janeiro, para o encontro dos BRICS, com tudo pago e tem prêmio em dinheiro. Então quer saber tudo? Entra lá, inscrições até o dia 4 de maio, ainda dá tempo, entra lá no site deles e você vai ficar sabendo com o apoio do nosso querido Sebrae. Para finalizar, quer conhecer as startups do Paraná? Do Norte Paranaense? Então acessa aqui o QR Code com todas as 200 e tantas startups que compõem o portfólio, o ecossistema Redfoot lá do Pé Vermelho, lá do Norte do Paraná. Então um levantamento inédito. Então, se você é empresário, fundo de investimento, se você é uma startup, quer fazer parte desse levantamento, o QR Code está na tela, você acessa, vai lá, tem como se inscrever e também tem como consultar todas as startups. Com isso aí, a gente vai fechando o programa deste sábado e lembrando o seguinte, em breve a gente vai começar a divulgar o Jumper, o nosso reality show de startups, coloca 12 startups frente a frente com uma super banca de investidores, fundos de investimentos super importantes, valendo R$200 mil em investimento feitos pelo nosso super parceiro, a Venture Smart Capital. Então, fica ligado, siga o Move nas redes sociais, me siga nas redes sociais, que logo a gente traz o Jumper 2025. Com isso, eu passo a régua aqui falando direto de Curitiba para todo o estado do Paraná. E quer saber tudo o que acontece no mundo da inovação? Todo sábado, 9 da manhã, aqui na tela da Band. Move, seu programa sobre inovação. Fui!